Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Sobre quem fica a culpa? Nosso texto de hoje se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pecado. O que é o pecado? Segundo João, diz que pecado é a transgressão da lei. O pecado, ele fez separação, distanciou as criaturas do seu Criador. Quando Adão e Eva no paraíso decidiram desobedecer a Deus, eles se afastaram do Senhor. O pecado é um ato de desobediência franca aos mandamentos do Senhor. Paulo, em suas cartas, sempre deixou muito claro o perigo de brincar com o pecado, o quanto ele é nocivo para o cristão, o quanto ele faz com que a separação entre o homem e Deus se torne cada vez maior. E aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus se fez pecado por nós. Alguém teria que pagar a conta. O ser humano estava fadado a viver eternamente em pecado e a morte eterna. Quando Jesus assume o nosso lugar na cruz do Calvário, ele paga a conta, a dívida, nos liberta do peso desse pecado, dessa transgressão, e oferece a sua justiça para nós. Nós não temos justiça. Isaías diz que a nossa justiça é comparada como um trapo de imundícia, não serve para nada. Para tanto, precisamos da justiça de Cristo, para que possamos nos apresentar diante de Deus o Pai de maneira justa, perfeita. Na cruz, Jesus então se torna a oferta pelo pecado, em nosso lugar. Você vai lembrar que lá no passado, no deserto, quando um pecador pecava, ele levava um cordeiro perfeito, sem mancha, para o substituir diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquele cordeiro, imolava e ele recebia, figuradamente, toda a culpa, o pecado daquele pecador que o trouxe. O pecado, então, era transferido do pecador para aquele animal indefeso, sem culpa. Ele representava o futuro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, Jesus Cristo. E foi justamente o que aconteceu. Houve uma transferência do pecado de toda a humanidade para o Cordeiro Jesus Cristo que morre na cruz do Calvário. Esta é a grande troca do Evangelho. Trocamos o nosso pecado pela justiça de Cristo. E aí podemos nos apresentar diante do Pai sem culpa, porque Ele não verá mais a nossa justiça pecadora, mas a justiça de Jesus em nós. Isso é maravilhoso. Temos a oportunidade de aceitar a justiça de Cristo em nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, por isso somos perdoados. Para isso precisamos aceitar, confessar todos os nossos pecados diante de Deus para que sejam apagados. Esse é o relacionamento de Deus conosco em relação ao pecado. Quando nós confessamos a nossa culpa, o nosso pecado, Deus esquece. E a partir de então, a justiça dele é colocada em nós e somos justificados. Aleluia, glória a Deus por esse milagre, por esse presente, por essa oferta de Jesus em nosso lugar. Não recuse esse prêmio. Aceite hoje Jesus como teu Salvador. Quero orar contigo. Querido Pai, gratos te somos por esse sacrifício de Jesus, por essa oferta pelo pecado em nosso lugar. Graças a isso, temos a justiça de Jesus em nós, somos considerados justificados graças à justiça dele. Que nesse dia possamos aceitar Jesus como nosso Salvador, como a nossa oferta pelo pecado, e possamos nos preparar, aceitando e vivendo segundo a sua vontade. Nos entregamos em tuas mãos nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e também compartilhe com seus amigos.
Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.